O apóstolo Pedro está escrevendo esta epístola, que é conhecida por nós como epístola universal, ou seja, uma carta dirigida a todos os cristãos. Não era uma carta dirigida a uma região, nem a uma igreja endereçada, mas era uma carta para ser lida em todos os lugares, por todos os crentes, de todas as épocas e gerações. E o apóstolo Pedro vai exortar a igreja com amor e paciência a respeito da vinda de nosso Senhor. E nada se faz mais necessário neste dia do que retomarmos este assunto e falarmos sobre este grande acontecimento que se dará a qualquer instante, pois este acontecimento é o arrebatamento da igreja, que acontecerá em um momento, em um abrir e fechar de olhos, em um piscar, uma piscadela, e Jesus regressará nas nuvens, e a sua igreja será tomada e levada aos ares para encontrar-se com o Senhor, e dali para estar para sempre com Ele no céu. O apóstolo reforça de que ele está escrevendo esta epístola, esta carta, para despertar o ânimo, despertar a força, o zelo, a alegria dos cristãos. Cristãos que não se preocupam com a vinda do Senhor são cristãos desmazelados, cristãos que vivem à mercê do mundo e não à mercê do Espírito de Deus. Cristãos que não estão vigilantes são cristãos descuidados. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, nós encontramos as exortações de Jesus a respeito da vinda do Senhor de uma forma inesperada. E Jesus utiliza-se de parábolas, ilustrações, dizendo que o Senhor viria em uma hora que os seus servos não o esperariam, ou não o esperavam. Estes servos, imaginando que o Senhor tardaria em voltar, ficaram descuidados, relaxados, e passaram a maltratar os seus conservos, os seus criados, não lhes dando alimento, a ração diária, não cuidando dos pertences da casa de seu Senhor. E com isso, quando o seu Senhor veio, eles estavam completamente despreparados para receber. Isso reflete nos nossos dias, que os crentes que nós conhecemos na nossa geração, que não esperam a vinda do Senhor, eles estão se descuidando também, se descuidando de se alimentar de Deus, da palavra de Deus, de andar em santidade diante de Deus, de cuidar do rebanho de Deus, da igreja de Deus, do povo de Deus, de zelar pela palavra de Deus. É por isso que nós estamos vivendo dias que nós conhecemos como os últimos, em que há um transtorno, há uma confusão na igreja. Nós temos hoje uma confusão de igreja. Nós temos igrejas para todos os tipos, para todos os gostos. Nós temos igrejas que pregam a palavra, igrejas que não pregam a palavra, mas todas são igrejas. E a vida é verdade, muitas igrejas que não andam conforme o santo mandamento estão muito mais cheias do que aquelas que andam conforme o santo mandamento. Mas isto não é para nos espantar, isto não é para que nós venhamos a ficar pasmados, porque Jesus nos avisou sobre isso pelo seu Espírito Santo na carta do apóstolo Paulo, dizendo que nos últimos dias alguns apostatariam da fé por darem ouvidos, emprestarem os seus ouvidos a doutrinas e ensinamentos de demônios. E tal seria os fatos que eles
não ficariam satisfeitos com isso, mas amontoariam para si mestres, pastores, profetas, líderes, conforme os seus próprios desejos carnais, e se fartariam destas mentiras, coçando os seus ouvidos, recusando a verdade e voltando-se para as fábulas. Então, quando nós olhamos a nossa realidade no dia que se chama hoje, nós encontramos em muitas plataformas, em muitos cultos, pregações que nada se parecem com a pregação da verdade, pregações que nada se parecem com a pregação do Evangelho. Nós encontramos fábulas, nós encontramos mentiras, nós encontramos ficções sendo contadas no culto para apenas entreter os ouvintes da palavra. E assim, Deus vai julgando o seu povo. Assim, Deus vai julgando a sua igreja, porque o apóstolo Pedro também disse que é tempo de começar o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus começa, senão pela casa do Senhor, em primeiro lugar. Então, essas igrejas que estão se desviando por este caminho escorregadio, elas estão recebendo em si mesmos a justa retribuição de Deus, porque eles têm recusado a verdade. Então, o Senhor tem lhes permitido desenfreadamente se entregarem à mentira. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a respeito da operação do erro. Ele disse que o Espírito de Deus lhes envia a operação do erro, para que todos aqueles que não deram crédito à verdade creiam na mentira e sejam condenados por ela, porque não creram na verdade. Queridos e amados irmãos, nós estamos nessa igreja e tenho certeza de que vocês aqui têm sido apacentados e guiados na verdade. Não desfaleça. Pedro está lhe exortando nesta noite, não eu, é Pedro, o apóstolo, dizendo para você: não desfaleça, desperte o seu ânimo sincero, desperte a sua coragem, desperte a sua alegria. Esse é o primeiro ponto, é despertar. Nós estamos em um momento em que uma parte da igreja, não toda a igreja, mas uma parte da igreja está indolente, está sonolenta, adormecida e adormecendo. Alguns acham que estão adormecidos, não acreditam que Jesus virá. Alguns acham que estão fazendo planejamentos, mas como Jesus voltará daqui a 100 anos, 150 anos. Olha ao redor. Veja como o mundo está. Embora muitos teólogos digam que a doutrina da iminência implica em não haver sinais para a vinda de Jesus, eu guardo alguma reserva quanto a essa perspectiva, mesmo acreditando na iminência da vinda do Senhor Jesus, porque a Bíblia nos fala a respeito de sinais que aconteceriam nos últimos dias. E um destes sinais é a apostasia, é o esfriamento, o abandono da fé, a diminuição do amor, é o aumento da imoralidade, da pecaminosidade, é a multiplicação de tais coisas. Então, estes acontecimentos apontam para um momento que há de se revelar na vida do Senhor, o arrebatamento. Embora não saibamos quando será, quando se dará, estas coisas nos servem como placas, como sinalizadores de que o juiz está às portas. Veja como está a conjuntura política, econômica, social. Todos aqui assistem jornais, veem hoje pelo celular, pelos programas no YouTube e outras redes sociais. Pedro está escrevendo para que essa igreja não adormeça. Jesus nos avisou em uma parábola que haviam 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram necias ou loucas. Ambas, as virgens, tinham
tinham um compromisso: encontrar-se com o noivo. A todas elas foram dadas lâmpadas ou lamparinas, vasilhas e azeite, a todas elas. Mas aconteceu que o noivo tardou. E elas acabaram ali pegando no sono, e de repente, à meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito na cidade, dizendo: aí vem o noivo. Elas logo despertaram e acenderam as suas lâmpadas. E acendendo as lâmpadas, aquelas virgens nécias, tolas, descobriram em si mesmas que elas possuíam pouco azeite, que aquele azeite estava acabando. E elas diziam para os prudentes: olá, amigas, irmãs, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se acabam. Não temos combustível suficiente para iluminar todo o caminho, até chegarmos ao encontro do noivo, do esposo. As prudentes sabiamente responderam: olha, não podemos fazer isso. Vai que falta para vocês e falta para nós. Não tem como dividir o azeite. Aí vamos ficar ambas perdidas, ambas sem luz na escuridão deste mundo. Meu irmão, minha irmã, o azeite é individual, não tem como dividir. Não existe esse negócio de transferência de unção, não, de azeite, não. Você tem que manter o seu azeite na sua vasilha. Você tem que manter a sua comunhão com Deus. Você não vai chegar diante daquele dia, diante do Senhor, e vai dizer a Ele: ah, Senhor, eu me perdi. Ah, Senhor, eu me descuidei, porque fulano não me ajudou, ciclano não cooperou, não me empurrou. Não, a Bíblia diz que cada um dá conta de si mesmo. Embora ninguém queira cooperar conosco, nós temos um que coopera conosco, que diz: não te deixarei, nem te desampararei, jamais. Por quê? Porque as pessoas estão se descuidando da vida do Senhor. Porque as igrejas estão mais preocupadas com a prosperidade financeira do que com a vida espiritual. Porque eles estão caindo no ponto dos escarnecedores. Eu cheguei em café de pastores na semana passada, agora, com o pastor Silas Malafaia e outros pastores, projeto Santa Nova de Irajá, em Irajá. Um café bom, muito interessante. Mas o que mais me surpreendeu de todo o evento foi a palavra do apóstolo Ezequiel Teixeira, que é o pastor da igreja. E ao final ele foi convidado para fazer as considerações finais. E eu nem imaginaria que jamais ele falaria isso, e ele falou. Eu fiquei muito feliz. Ele disse: irmãos, o café foi uma bênção, a mesa foi uma bênção, as perguntas e respostas, o painel. Mas uma coisa me deixou preocupado. Eu não vi ninguém vir perguntar sobre avivamento, sobre a volta de Jesus. Só algumas pessoas estão preocupadas com as finanças, como se sustentar, ganhar, prosperar a igreja, crescer a igreja. Tudo isso é muito bom, isso faz parte do projeto dele, mas não é o essencial. E aí ele disse: dinheiro Deus manda, Deus provê, Deus sustenta. Eu acho que os pastores deveriam ficar mais preocupados com a volta de Jesus, com o avivamento, com relação à pureza espiritual, aumento de pecado, santidade. Ele ficou todo mundo assim, parado, com os olhos regalados. Um outro esboçou um aleluia, glória a Deus. Aí o pessoal relaxou e glória a Deus e aplaudiram. Mas foi assim um impacto na hora. Nós precisamos voltar, recorrer a esses temas e não sair deles até que nós experimentemos o avivamento do Senhor. O apóstolo disse: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E na esteira desta passagem ele diz que, havendo de perecer todas as coisas, nos convém ser pessoas santas no trato e na piedade. Ou seja, no tratamento, no procedimento, no comportamento e na piedade, que é a justiça, integridade, retidão, aguardando e apressando louvores para a vinda do dia de Deus. Somos nós que nos apressamos, não Ele. Somos nós que nos antecipamos para Ele, não Ele para nós.
Não se discute da sua vida espiritual. Se apresse nessa noite. O apóstolo Pedro, quando pregava o seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois de ele ser batizado no Espírito Santo, ele dizia: apressa-te, escapa-te com tua vida, apressa-te, arrependei-vos, apressa-se nesta noite. Se alguém aqui que está se escutando, apressa-se nesta noite. Se não há, não é Deus. Mas apressa-se para o Senhor, antecipe-se, mantenha-se vigilante, estejam os vossos lombos cingidos, estejam os vossos calçados nos pés e os vossos cajados na mão, porque é vinda a manifestação do Filho de Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus.